quanto de imersão você tem que ter na cultura de um país para aprender o idioma? Poxa, Eu consigo me tornar fluente em espanhol, por exemplo, sem me interessar pela cultura latina? você fez uma boa pergunta, porque eu conheço brasileiros que estão nos Estados Unidos por muitos e muitos anos e aprende o inglês da rua, do dia a dia, que quando ele começa a falar com você, parece que o cara é fluente. Mas Uhum. quando você faz uma pergunta mais técnica, não consegue. Ele só aprendeu aquilo. Então, agora, ele é fluente ou não? Ele é fluente naquele contexto. Uhum. É como uma pessoa, por exemplo, um brasileiro que conhece, sei lá, 500 palavras da língua. Ele consegue conversar com todo mundo. Ele é fluente na língua, ele tem proficiência. Proficiência seria gramática, tudo. Aí é diferente. Aí ele vai ter que estudar. Entendi. Aí ele teria que ir, e aí eu não sei quanto tempo. Tem pessoas que têm mais facilidade, mas pelo menos uns 2 anos aí. Essa história de que um mês você consegue, 3 meses, eu acho muito. É importante destacar isso, essa diferença entre a fluência e a A proficiência. proficiência é uma coisa, você é proficiente na língua, você conhece gramática, você. Às vezes você é proficiente até na parte gramatical e não é na fala, mas Uhum. você tem proficiência. Às vezes você tem tudo. Você escreve, você fala bem, tudo. E isso é claro, você passou pela academia. Porque agora, quando você aprende só na rua, mas depende do lugar que você aprendeu. Porque tem alguns brasileiros que estão nos Estados Unidos e latinos que eles aprendem nas empresas e até às vezes na comunidade que ele frequenta, então ganham um nível muito grande. E os filhos também, que chegam em casa, vão corrigindo os pais. Então, eu Uhum. já conversei com um cubano que ele tinha um inglês, nossa, impecável. Isso Ah. vai também do ambiente onde você Por está. que eu te fiz essa pergunta, professor? Porque tem gente que quer aprender um segundo idioma ou um terceiro idioma por questões, por exemplo, eu tenho um amigo que estuda inglês porque ele trabalha com programação e para programação ele precisa dominar determinados códigos Uhum. naquele idioma. Eu imagino que o mercado de trabalho para uma posição, se solicitar o espanhol, a pessoa que quer aquela promoção, por exemplo, vai estudar o espanhol para conseguir aquela Aquela promoção. promoção. Mas não necessariamente há um interesse em conhecer a cultura latina, ou não necessariamente há um interesse em conhecer a cultura britânica, irlandesa ou americana. E aí você aprende aquilo que é necessário para desenvolver aquela tarefa para qual você se Aquela propõe, mas não habilidade. necessariamente você se torna fluente ou proficiente Uhum. naquele idioma. Por isso que eu te perguntei, é possível atingir a fluência sem você se interessar pela cultura, pelas subjetividades daquele Uhum. idioma? Possivelmente. Porque E é mais fácil ou é mais difícil? aí que tá. Se você tem uma gama maior de possibilidades, desde a literatura, da música, do filme e também do trabalho, daqui a pouco você passa a ser quase que nativo. Eu Uhum. tenho um amigo aqui em Mogi das Cruzes, o Guaraciara, que é um excelente professor de espanhol. Quando ele está falando, fala assim, ele já assimilou a alma argentina. Ele Aham. fala mesmo como nativo todo, né? Porque ele interessou por tudo. Aham. Agora, o cara, você falou de um desenvolvedor de sistema, por exemplo. Ele foca no inglês técnico. Quando você joga ele para fazer joga é uma palavra forte, né? Quando você coloca ele para fazer uma, uma prova, né? E aí ele vai fazer essa prova, a parte gramatical, tudo de estrutura, ele arrebenta. Agora você vai talvez para a fala, ele não praticou a fala. Uhum. Eu tenho amigos, doutor, que domina a leitura perfeitamente. A fala, o espanhol até daria, porque aí a fala é mais próxima do português, o inglês não. É. Aí dá um chiado muito grande na comunicação. Você provavelmente convive com espanhol desde criança com seu pai. Seu pai falava com você em espanhol ou em portunhol? Aqui não tem jeito, né? Os últimos anos da vida dele que eu forcei o pai aliás, ele, quando eu voltei, depois de alguns anos, ele foi à Espanha comigo, né? Nós fomos junto à Espanha. E aí os parentes, foi em 1998, os pais, nossa, você está falando bem agora o espanhol. E foi por causa do meu filho, que está estudando. Eu Ah, fui para a faculdade, aí eu tinha que aprender para dar aula. entendi. Porque aí eu obriguei ele, aí a gente conversava
direto. Agora eu sinto falta, porque ele já não está, e dar aula, às vezes, não é a mesma coisa. Falta a conversação, né? Por que eu te fiz essa pergunta? Existe uma... Eu imagino que para você aprender o espanhol é mais simples do que para uma pessoa que nunca teve contato, não tem um parente, ou não tem o interesse e o conhecimento por outra cultura. Eu imagino que para você esse caminho seja mais simples do que para outra pessoa. Vocês partiram de pontos diferentes. A minha pergunta é, existe um jeito certo ou um jeito mais simples de se aprender um novo idioma? Olha, porque existem estratégias diversas e pessoas vendendo estratégias diversas. Você falou, é impossível aprender em 3 meses, então, é impossível aprender em um ano. É difícil isso, é difícil. Né? É uma exposição... às vezes você tem aluno que conhece muito português, ele aprende o espanhol mais rápido por tabela, por conhecer bastante a língua portuguesa, né? Mas sem a exposição à língua é muito difícil. Por que aprendemos português? Por mais limitado que você seja em questões de aprendizado de línguas ou de qualquer outra disciplina, você aprende a sua língua, porque a gente está ouvindo todos os dias. Então, se você começa a se expor e depois que você passa a ter interesse... Eu, na verdade, passei a estudar inglês depois dos 45, que eu fui para os Estados Unidos para ficar na casa de uma família cubana, e eu percebi que ali tinha muito Spanglish, muito inglês, tudo. Eu falei, vou estudar inglês. Eu voltei para os Estados Unidos para ter uma exposição direto à língua. E aí eu consegui assimilar e comecei a gostar. Aquilo que eu não tinha interesse, eu passei a ter interesse. Interesse na cultura, interesse mais nas músicas, nos filmes, nas séries. Isso eu percebo que, mas não é um aprendizado que terminou, é um aprendizado que continua. Aliás, a gente nunca deixa de aprender. A vida inteira aprendendo. O brasileiro, de uma forma geral, ele é muito confiante, muito extrovertido, né? Que a gente acabou de sair do carnaval aí, e a gente vê que a gente não tem muito receio de expressar os nossos sentimentos para os nossos pares, para as nossas pessoas do nosso convívio, assim. Mas quando a gente vai tentar se expressar no segundo idioma, eu tenho a impressão que a gente tem muito medo de errar. A gente é muito envergonhado. Mas quando eu vejo um americano aprendendo português, ou um espanhol tentando falar em português, ou italiano, etc., eles não têm, parece que não tem muito essa questão da vergonha de se expressar. E a gente até acha bonitinho alguns equívocos que eles cometem, o tal do ão. A gente até acha, né, simpático, caramba, ele está se esforçando e tal. Por que a gente é tão reprimido em se expressar num segundo idioma? Por que a gente tem tanto medo de errar? Essa é uma pergunta que talvez não seja só os brasileiros. Entendi. Porque talvez a gente valoriza muito a cultura europeia e, naturalmente, os países desenvolvidos. Então, eles falando para nós um bom dia, e nem precisa falar bom dia, falar bom, a gente já bate palma. O cara fala vou feira e volto feira, fala, nossa, como você fala bem português? E aí a gente morre de medo de expressar no outro idioma. É uma questão que talvez a gente tenha que valorizar mais. O Brasil, esse país lindo, maravilhoso, de mais de 200 milhões de falantes da língua portuguesa, que conseguimos comunicar de norte a sul, valorizar mais e se arriscar. E eu percebi que o americano não avalia se você está falando bem ou não. Ah, é? Não, ele comunica com você. Agora, é claro, se você for lá para disputar lá uma vaga de emprego com ele, aí ele fala, opa, eu sou melhor que você. Entendi. Mas no dia a dia, ninguém está... Porque eu sei de relatos de pessoas que moraram nos Estados Unidos durante muito tempo e não aprenderam o inglês porque convivia só com a comunidade brasileira e por receio disso, de se expressar mal, de não conseguir ser entendido, por vergonha mesmo. E também, como eu falei do americano, ele não é muito de entrar no seu espaço, de fazer correções em você. Entendi. Então, se você falou para ele, deu para entender, tá tudo certo. Ele não vai estar te corrigindo. Então, isso também acaba sendo difícil para o brasileiro, porque ninguém corrige.
Então, aquele que ele falou tá tudo certo. Mas a gente também não corrige muito o gringo que vem aprender. Não, exatamente, acontece a mesma coisa. A gente fala, mas a gente é respeito. A gente é por respeito e por carinho pela cultura. Eles não, é por não invadir o seu espaço. Eles não entram no seu espaço, não importa, a não ser que você entre no espaço dele e peça ajuda. Aí se alguém propor de te ajudar, aí eles vão te ajudar. Aí fica até chato. Porque aí toda hora, não é assim, não é assim. Mas talvez seja isso, a gente ainda tem que valorizar mais enquanto brasileiros. Qual seria uma boa estratégia para aprender um segundo idioma, o espanhol especificamente? Olha, o espanhol, hoje nós temos diversas escolas oferecendo gratuitamente. Nós temos um centro de idioma aqui em Mogi, outro em Suzano, tudo que oferece espanhol por 3 anos para os adolescentes. Os nossos cursos, fazendo um curso superior, nós temos hoje também aula de espanhol e a exposição. Tem hoje youtubers, todo dia, um pouquinho de contato, até o Duolingo ajuda e bastante. Tá? E claro, se você conseguir ter um amigo na Argentina, tudo isso vai ajudar incrivelmente. Aí você vai deslanchar mais rápido ainda. Então, isso seria bom um intercâmbio também. Um intercâmbio. Para você fazer um intercâmbio e ter o proveito dessa experiência, você não pode sair daqui zerado no idioma, né? Você tem que Isso é sair daqui importante. sabendo alguma Importante. coisa, né? Importante já um certo contato para chegar lá e aproveitar mais. Porque quanto mais você sabe aqui, chega lá, você já dá passos mais longos, né? E que tipo de intercâmbio é o mais interessante? Eu vi uma vez uma pessoa falando de um intercâmbio, agora me pegou, talvez seja nos Estados Unidos, que a pessoa ia para lá e para ser voluntário num asilo. E aí conversava com os idosos e tal, que geralmente tem mais paciência, tem mais tem tempo para conversar e tal. E ela falou que foi uma experiência incrível para o desenvolvimento do idioma, porque ela tinha que conversar e pessoas com paciência para conversar com ela todos os dias. Já tem outras que vão para lá para fazer o intercâmbio só da sala de aula. Faz aquele período e depois são experiências diferentes. Que tipo de intercâmbio você recomenda? Olha, esse que você falou de ir para um país. Nós oferecemos intercâmbios nas 2 FATECs para os alunos. Então tem que ter um processo tudo, mas a gente oferece, tá? Tem outros intercâmbios que a gente organiza grupo para ir para os países latinos. Aqui fica mais fácil, porque a gente não precisa de visto para os países da América do Sul. A gente pode ir com a identidade. E, claro, e não é caro para a gente. Então, você fica numa semana, numa escola de idioma lá, ou numa casa de uma família. Para isso, você tem que, claro, tentar esse contato. Nos Estados Unidos, eu conseguia, através de uma família americana que estava aqui no Brasil. Eu fui para lá, fiquei em fazenda, depois eu fui para a igreja luterana, nem sou luterano, amo os luteranos hoje, né? Mas eu tenho contato com o pastor David, eu converso com eles, tudo. Eu fiz amizade. Então, esse passo é muito importante. E o que você falou, hoje está crescendo no mundo a possibilidade de você conversar com pessoas idosas. Então, mas para ir para conversar com um americano, tem que saber, no mínimo, intermediário de inglês. Para você, e se puder visitar um asilo não se usa mais essa palavra, tá bom? É um lar de idosos, uma residência de idosos, seria um lugar fabuloso para isso. Como que você percebe que você está melhorando no aprendizado de um idioma? Isso é uma coisa interessante, é quando você começa já a rir das piadas que o nativo está contando. Aí daqui a pouco você está ouvindo um programa e fala, nossa, que interessante. Você está rindo, você já está dominando o idioma. Porque quando você não entende piada, você não está entendendo. Se o nativo falou uma expressão, você já entrou no clima, a música já te faz sentido, você já passa a curtir por inteiro. Você fala, aquela música já está assim, ó, viajando nela realmente, nas palavras e não só no som, na melodia, mas em tudo. Você já está num nível de domínio muito grande. Quando você está aprendendo um novo idioma, e aí volta um pouco naquilo que eu falei de traduzir as coisas na cabeça,
há uma tendência de você querer entender todas as palavras que você está ouvindo. E nem no português, na nossa conversa aqui, a gente acompanha todas as palavras, a gente entende o contexto, né? É um erro tentar fazer isso, é natural que isso aconteça. Como que a gente supera essa etapa? Então, aí isso é com o tempo, né? Com o tempo, que é claro, porque tem momentos que tem palavras que são extremamente importantes num texto. Às vezes é o cerne do texto. Sim. Tá? Mas tem outras palavras que a gente nunca pergunta. Tá? Eu falei proficiência aqui, né? É uma palavra que a gente fala assim, proficiência, então se for explicar tudo, né? Consciência. A gente usa uma palavra no português, pessoal, é consciência. Mas se perguntar para as pessoas, ela não vai saber explicar. Mas ela entendeu a mensagem. Então, entendeu a mensagem, vamos em frente. Chegou até você, você curtiu, não se equivocou no caminho que você está seguindo, segue em frente. Professor, a gente está chegando já ao finalzinho do programa. Para quem ficou até aqui e é uma pessoa que está estudando um idioma há muito tempo, mas mesmo assim não se sente confiante, acha que não está evoluindo, acha que estagnou, chegou naquele processo de platô. Quais estratégias você indica para a pessoa sair dessa estagnação? Porque isso desanima. Às vezes a pessoa faz um curso há 5 anos e chega no final desses 5 anos e fala, cara, não estou me sentindo confiante o suficiente. Qual é a estratégia para essa pessoa? E para quem quer começar a aprender um novo idioma, qual que é a melhor estratégia? Você tem que ouvir, escrever e falar desde o começo. Você pode começar tentando se acostumar com o som das palavras através da música e depois partir para a escrita e para a conversação. Me dá estratégias para essas 2 etapas. A gente vai fazer o processo de uma criança. A criança começa a ouvir. Então, esse é o primeiro passo. Ouvir bastante. Ouvir. Depois, naturalmente, que à medida que você vai ouvindo, você reproduz. Porque a gente escuta um som e demora para você colocar esse som para fora corretamente como deve ser. Tá? Às vezes tem sons do outro idioma que a gente escuta, entende, vai reproduz errado. Então, esse é um processo. Escutar, depois que você já assimilou através da escuta. Já a escrita é um passo depois. Tá? Primeiro, então, a audição, a fala, naturalmente, né? E aí, para a escrita, professor, e essa escuta? Que tipo de conteúdo? Porque, assim, quando você pensa no inglês ou no espanhol, tem lá aula para iniciante, aula para intermediário e para avançado. No iniciante, você tem alguém falando em espanhol lentamente, né? No intermediário, um pouco mais. E no inglês, é um nativo conversando, tendo um bate-papo. Por onde você recomenda? Começa valendo, começa tentando entender o que o cara fala no dia a dia, ou é importante começar desse abecedário aí da formação? Olha, eu vou falar de 2 experiências. Tá. O espanhol, para mim, a minha experiência eu aprendi o espanhol escutando. Você começou valendo, né? O valendo, porque está no dia a dia. Agora, o inglês, eu comecei com um monte de estratégia, estudando gramática, ouvindo o professor, em passo a passo, seguindo do básico e aumentando até o avançado. Tá? Mas é possível também a exposição constante através de um rádio. Já conheci alunos que aprendeu escutando só rádio. E outro aprendeu só em jogos. Agora, ele jogou com nativos. Então, ele aprendeu direto, usando tudo. Esse aluno, até eu falo da FATEC Itaquaquecetuba, ele fez o teste oral, a proficiência tem a parte oral. Ele estava explicando para mim a anatomia, porque ele necessitou aprender em inglês a anatomia. Então eu falei, caramba, o cara aprendeu assim lá o top da língua na anatomia. Agora, acontece aquilo que você falou, você fala cristalizar, você chega a um certo ponto, você não passa mais. Aí você realmente tem que buscar ajuda, porque senão você chega a um certo ponto e precisa de alguém que te dê suporte, fica no intermediário para sempre, nunca chega no avançado. Tá? E aí você tem que ter mais prática, mais estratégia, muita leitura. Nesse caso, eu teria que
muita leitura para ver a parte gramatical e tudo. E claro, quanto mais exposição à língua, é melhor.